meus amores, fomos até a nossa lâmina de número 4 na última aula e agora vamos para a nossa lâmina de número 5, ou seja, número 5 para os not bilíngues. Então, aqui a gente vai começar a discutir, né, sobre o papel da escravidão e em que meio, em que situação ela estava inserida no Brasil colonial. A gente está falando, né, de um crescimento do fluxo de escravizados vindos da África e trazidos para o Brasil no que a gente chama de primeiro ciclo do açúcar, que começou em 1530 e que se terminou em 1700, ou seja, no século 18. A gente vai ver nas próximas aulas por que esse ciclo chegou ao fim, né? E para entender melhor esse ciclo, vamos aqui passar por alguns fatores de maneira muito breve. Local. O ciclo do açúcar ele se concentrou principalmente no que a gente chama de zona da mata, no Nordeste brasileiro. Por quê? Porque lá era o solo massapê e mata atlântica. O solo massapê era um solo essencial e que era mais fértil para o plantio da cana-de-açúcar. Ou seja, botou uma, nasce um monte. Aquele solo é perfeito para plantar cana-de-açúcar. E a presença da Mata Atlântica na região era importantíssima para você ter madeira para abastecer as caldeiras, né? Os grandes caldeirões que iriam esquentar essa cana e produzir o açúcar. Bom, uns motivos para a gente ter o desenvolvimento desse ciclo do açúcar no Brasil. Primeiro, que a gente já falou, solo e clima favorável. Segundo, a experiência de sucesso dos portugueses nas ilhas atlânticas. Ou seja, eles já tinham testado o açúcar em outras ilhas do Oceano Atlântico, tinha dado certo, então eles decidiram replicar isso no Brasil, que era um território maior e que ia possibilitar uma produção em maior escala. Segundo, os espanhóis que estavam do outro lado da América Latina estavam focados em mineração de metais preciosos, enquanto que até então não havia sido encontrado nenhuma mina de metal precioso no Brasil. Então a gente precisava ganhar dinheiro de outra maneira. E qual a melhor maneira, se não um produto que só a gente ia estar produzindo naquele momento, né? Visto que os espanhóis estavam focados em ouro. Outra questão, necessidade de promover a ocupação do Brasil. Precisava colocar alguma coisa que fosse produtiva para as pessoas quererem vir para cá para produzir, construir fazendas, né? Ir para o interior, ocupar, plantar. Se o Brasil ficasse vazio, ele ia acabar sendo alvo de muitas invasões estrangeiras, ou nunca ia se conseguir conquistar aquele território. Quase que não saiu. Nunca que ia se conseguir conquistar aquele território que estava ocupado pelas populações indígenas que poderiam ser amigáveis ou hostis aos colonos portugueses. Outra questão, o alto preço do produto no mercado. Naquela época o açúcar era um artigo de luxo, então era caríssimo, então era muito vantajoso você produzir açúcar. Questões econômicas, né? Como funcionava economicamente esse ciclo do açúcar. Ele funcionava dentro de uma lógica de mercantilismo, né? Ou seja, um pacto colonial, onde o açúcar ele era a cana-de-açúcar era plantada e era produzido o açúcar aqui. No entanto, a gente só podia vender para a metrópole. Metrópole é o que? É o país que coloniza. Então o Brasil era a colônia de Portugal, que era sua metrópole administrativa. E o pacto colonial consiste em proibir que as pessoas no Brasil fizessem comércio ou vendessem esse açúcar para qualquer pessoa que não fosse Portugal. Então o nosso produto tinha que ser mandado para Portugal e Portugal aí sim iria produzir, né, o comércio como os outros países, ia vender para o resto do mundo. Outra questão, por conta disso, era uma economia voltada para o abastecimento do mercado externo. Então não se produzia visando abastecer as demandas internas, não se produzia visando abastecer os colonos, mas sim visava-se produzir com o objetivo de atender às demandas e aos objetivos da metrópole, dos portugueses. Então, se os portugueses querem vender 50 toneladas de açúcar, eu vou produzir 50 toneladas de açúcar com o objetivo de abastecer Portugal. Beleza? E a questão de que a gente tinha um sistema econômico de uma sociedade escravista. Você não tinha relações de trabalho. A relação de trabalho era entre o senhor de engenho, ou seja, o dono da fazenda, né, o dono daquela produção, o dono do engenho de açúcar e os seus escravizados, aquela população que era vista como um objeto e que foi comprada
para atuar naquele tipo de produção. Ou seja, os lucros eram máximos, porque não tinha questão de pagamento de salário ou relações de trabalho. E aí você vai ter no ciclo do açúcar o uso da plantation. O que é uma plantation, né? Plantation corresponde a um tipo de produção agrícola em específico. Quando as produções agrícolas, elas têm o uso de mão de obra escrava, né? A monocultura, ou seja, você planta só um tipo de gênero agrícola, que no caso era só a cana-de-açúcar. Então você não tinha ali uma fazenda que produzia café, soja e açúcar. Não, era só o açúcar. É um tipo de plantio, um tipo de fazenda especializada num tipo de produto específico. E com uma lógica de abastecimento de mercado externo e que faz uso de grandes propriedades de terra, ou seja, o uso dos latifúndios. O que é um latifúndio, professor? Um latifúndio é uma enorme propriedade de terra concentrada na mão de uma única pessoa ou de uma única família. Professor, o terreno do sítio do Zeca Pagodinho é um latifúndio? Não. Um latifúndio seria, por exemplo, uma terra, né, uma propriedade rural do tamanho do município de Nova Iguaçu. Grande o suficiente, poderia dar local a uma cidade inteira. Mas que esse território enorme, né, está concentrado todo na mão de um só fazendeiro, todo na mão de uma só família. Então, quando a gente tem todos esses fatores, a gente tem uma plantation. E durante o ciclo do açúcar, né, durante a colonização do Brasil, o sistema agrícola adotado era o sistema da plantation. Então a gente tinha um sistema que usava mão de obra escrava, era usuário da monocultura, tinha como objetivo o abastecimento do mercado externo e era centrado, ou seja, a posse desses territórios era concentrada na mão de pequenos produtores, na mão de pequenos números de pessoas. Então a gente tinha uma propriedade de terra concentrada, né, desigualmente distribuída. Vamos passar aqui agora para a nossa lâmina de número 6, para entender que a questão dos escravizados era muito para além dos engenhos. Quando eu digo isso, né, é que a gente não pode reduzir a experiência da escravidão, a vida e a história dos povos escravizados ao engenho de cana-de-açúcar. Quando a gente fala dos povos escravizados, dos africanos que foram trazidos para o Brasil, eles não tiveram só a vida dos engenhos. Eles aqui tiveram subjetividades, né? Tiveram formas de resistir, formas de recriar as suas vidas, formas de sobreviver, de passar as suas novas culturas para os seus descendentes, que vão muito para além da sua lógica de trabalho e de obedecimento ao senhor de engenho. Você vai ter várias modalidades de escravidão, por exemplo, como os escravos de ganho, que eram aquelas pessoas que já trabalhavam com o comércio na África, né? Sobretudo as mulheres vindas da África, que já tinham conhecimento muito profundo sobre o comércio, sobre as vendas, sobre a produção de manufaturas, e que chegando aqui demonstravam seus talentos e ao invés de serem jogados para o engenho, eram tidas como escravos de ganho, ou seja, pessoas escravizadas que tinham uma autonomia de ir para os centros urbanos, de ir para as cidades para vender os seus produtos, e elas poderiam levar os seus lucros para os seus senhores, né? E como elas faziam essas vendas muito bem feitas e geravam muitos lucros para os seus senhores, elas poderiam ficar com parte desses lucros de venda, ou até mesmo elas desviavam parte desse lucro com o objetivo de juntar um dinheiro a ponto de conseguir comprar sua alforria, ou seja, comprar sua liberdade e usar os seus lucros, né, como uma comerciante livre para comprar a alforria de outros escravizados. Assim, os escravizados se articulavam para eles mesmos irem comprando suas alforrias, irem se fortalecendo e irem achando métodos de ir alcançando a sua liberdade. Dentro dessas lógicas, né, você tinha essas organizações da sociedade de homens e mulheres pretos, que se encontravam, conversavam entre si e achavam lógicas e maneiras de um ajudar o outro na sua sobrevivência em meio a esse ambiente tão hostil. Outra questão foi a questão da resistência religiosa, como eles conseguiram perpetuar a sua sobrevivência, o seu papel na sociedade, as suas histórias, através dos mitos. A gente tem a criação do candomblé, né, que foi a vinda do mito dos orixás da África e que resultou na criação de uma religião brasileira, que foi o candomblé. E você tem também a questão da resistência através do próprio cristianismo.
pois o cristianismo não é uma religião que veio da Europa e que os africanos só conheceram o cristianismo com os europeus. Não. Se você pensar na Santa Efigênia, em vários outros santos negros, né, da Igreja Católica, é porque esses santos já circulavam na Europa. A Etiópia foi o primeiro grande reino cristão da humanidade, muito antes do cristianismo entrar na Europa. Se você pega a própria Bíblia, você vê que muitos dos rios sagrados, muitas das passagens sagradas ocorreram na África. Então os africanos já conheciam o cristianismo muito antes dos europeus, né? Ao contrário do que tenta se pintar hoje, como se o cristianismo fosse uma religião só branca, né? Como se Jesus fosse um santo só dos brancos, quando na verdade não é isso. A África tinha uma diversidade religiosa imensa. Você tinha ali os muçulmanos, você tinha as pessoas que cultuavam os orixás, você tinha as pessoas que cultuavam os deuses egípcios, e você tinha também o cristianismo já muito forte, circulando há muito tempo, e que muitos escravizados foram trazidos de lá já cristãos, ou seja, não foram cristianizados aqui no Brasil. Bom, a gente vai ter também, né, a questão das contribuições ao Brasil, com os conhecimentos médicos, alimentícios e, sobretudo, auríferos e agrícolas. A gente não vai ter tempo aqui de discutir uma aula de história da África, mas os povos africanos, eles não foram escolhidos para serem escravizados à toa. O europeu usou como argumento que eles não tinham alma e civilidade para poder justificar a violência que eles tinham com os africanos. No entanto, os europeus sabiam muito bem que os povos africanos eram ricos, tinham muito conhecimentos agrícolas, ou uma vez que o Egito, por muito tempo, foi o grande celeiro da humanidade, né? Muita parte dos alimentos que abasteceram vários reinos na Europa e na Ásia vinham das produções agrícolas da África, e também muitos objetos de ouro. O reino do Ghana, o reino do Mali, o reino do Congo eram reinos que tinham grandes reservas de ouro. Na nossa aula sobre expansão marítima, eu mostrei para vocês a imagem de como os reis africanos eram retratados, com várias peças de ouro, né? Então, os conhecimentos com o ouro, com a mineração e com a agricultura desses africanos escravizados trazidos para o Brasil foram essenciais para o desenvolvimento econômico, pois você traz uma mão de obra para trabalhar numa plantação, que é uma mão de obra que conhece muito bem as técnicas de plantio. E você traz, né, lá para frente a gente vai ver melhor, para o ciclo do ouro, né, para a mineração, para o trabalho de mineração, uma população, uma mão de obra que vai estar muito acostumada a mexer com o ouro desde o seu berço, desde lá da África. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês, né, é que a escravidão, o escravizado é uma categoria, é um status, não é uma definição. Quando você traz os africanos para o Brasil, você está trazendo reis, você está trazendo enfermeiros, médicos, professores, griots, sacerdotes, líderes religiosos, entre várias pessoas que tinham várias funções, vários conhecimentos, que eram altamente civilizadas, que eram altamente inteligentes, e você reduz eles a uma mão de obra braçal, escravizada, que vai trabalhar no engenho. Então, quando vocês forem olhar para a mão de obra escravizada, né, não pensem, os negros são descendentes de escravos, de pessoas que não tinham estudos, que estavam ali só cortando cana. Não. Os negros brasileiros são descendentes de reis, de professores, de líderes religiosos, de guerreiros, de princesas e de várias outras categorias, de várias pessoas geniais que foram violentamente capturados de suas vidas, né? Mas que ao chegar no Brasil bolaram inúmeras formas de passar os seus conhecimentos, de reconstruir as suas vidas. E entre essas formas de reconstrução de vida estavam as formas de resistência, né? Que era a instituição das insurreições escravas, que eram quando as pessoas escravizadas elas faziam verdadeiras revoltas nos engenhos, né? Faziam verdadeiras guerras contra os seus senhores e fugiam, né? Matavam os escravocratas e fugiam, faziam suas revoltas, tentando por fim. E você tinha os quilombos, que eram os locais onde é que pessoas escravizadas e libertas fugiam e montavam verdadeiras cidades, né? Verdadeiras fortificações, verdadeiros recantos onde os negros poderiam fugir e viverem livres em sociedades que visariam recuperar um pouquinho da vida da África que foi perdida, né? E aqui a gente passa para a nossa lâmina de número
7, que é a nossa última lâmina, onde aqui tem uma imagem aqui embaixo de um quilombo e uma imagem aqui em cima de uma insurreição africana. Um exemplo dessa imagem é, por exemplo, da revolta dos Malê, que ocorreu no século XIX, né? Lá para 1800 e pouco. Bom, galera, encerro o nosso vídeo por aqui. Até a nossa próxima aula. Grande beijo no coração e bons estudos para todos vocês.